Olá, meu oitavo ano. Vamos lá, vamos para mais um assunto. Vamos continuar falando de reprodução. Agora, mais especificamente, a gente já viu o assunto sobre reprodução assexuada. Já falamos sobre reprodução sexuada em invertebrados e em outros organismos. E hoje nós vamos falar sobre reprodução sexuada em invertebrados, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, enfatizando aí a importância da reprodução, que é exatamente responsável pela manutenção de uma espécie ao longo da evolução do nosso planeta, tá certo? Essa reprodução sexual ela tem essa responsabilidade através da grande diversidade, através da recombinação gênica, das mutações dos genes, tá certo? É indispensável a reprodução sexual para a seleção natural e para a manutenção das espécies ao longo da evolução do nosso planeta, tá certo? A evolução é um assunto que a gente vai ver mais na frente, quando vocês estiverem lá no nono ano e também no ensino médio, tá certo? Então, é importante a reprodução sexuada. Foco. Qual a importância da reprodução sexuada? A manutenção das espécies ao longo da evolução e, devido à sua características de mutações e recombinações gênicas, é extremamente indispensável para a seleção natural. Bom, e o interessante que eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês é que existem indivíduos que têm unicamente a função de reproduzir, tá certo? Então, existe indivíduos que são única e exclusivamente, têm função única e exclusivamente de reprodução. Bom, então falando da reprodução sexuada, o que é que nós temos? A reprodução sexuada caracteriza-se pela transferência e pela junção do material genético, certo? Proveniente de dois organismos. Ou, a gente já viu, né, casos que essa troca acontece dentro do mesmo organismo, que são aqueles organismos monóicos, tá certo? Que tem os dois materiais genéticos, tanto masculino como feminino. Os dois órgãos reprodutivos, masculino e feminino, as duas células reprodutivas, masculino e feminino, dentro do mesmo organismo. Então, a reprodução sexuada caracteriza-se não pela questão do ato sexual ou o ato em si do sexo, e sim pela transferência e pela junção do material genético, tá certo? Então, quando a gente fala de reprodução sexual, a gente está falando de troca de material genético, tá? Então, vamos lá. Pelas formas de desenvolvimento. Desenvolvimento é como, depois que acontece a fecundação, como esses organismos vão se desenvolver até o momento do nascimento, tá certo? Desde a concepção, que é a união dos gametas, até da fecundação ali, até o nascimento. Então, nós temos a forma de desenvolvimento ovíparos, tá certo? Onde as fêmeas vão colocar ovos fora do corpo materno e o desenvolvimento vai acontecer fora do corpo materno, fora do corpo da mãe. Então, quem tem esse tipo de desenvolvimento? A maioria dos peixes, das aves, os anfíbios, répteis e até mesmo alguns mamíferos que a gente vai conhecendo, como o caso do ornitorrinco. Temos a forma de desenvolvimento ovovivíparos, tá certo? Que o embrião acontece no interior do ovo, então vai formar-se um ovo também. Só que nesse caso, o ovo ele não vai se desenvolver fora do corpo materno, vai ficar guardado no interior da fêmea, tá certo? Vai ficar guardado dentro do corpo da fêmea. No caso aí nós temos alguns peixes e alguns répteis, como por exemplo as raias e alguns tubarões. Nós temos a forma de desenvolvimento vivíparo, tá certo? O desenvolvimento é com total dependência do corpo materno, não tem o desenvolvimento de um ovo em si, porém, fica lá dentro do corpo da mãe durante todo o seu desenvolvimento, desde a sua formação até quando estiver realmente pronto para seguir aí sozinho a sua jornada. Então, vamos falar dos vertebrados, dos peixes primeiro, lembrando que os peixes são dioicos. O que significa dizer isso? Que possuem sexos separados. O macho é um, o fêmea é outro, tá certo? Então, a fecundação ela acontece de forma externa. O que é isso? Fora do corpo. A fecundação vai acontecer na água, tá certo? Então, o macho coloca os espermatozoides na água, a fêmea também coloca, e assim vai acontecer essa fecundação. Exceto aí, é uma curiosidade, o cavalo marinho. O cavalo marinho, ele tem uma fecundação interna, tá certo?
Uma informação que o peixe jovem a gente chama de alevina, uma forma larval, certo? Assim, um filhotinho do peixe. E aí os peixes cartilaginosos, ele tem uma curiosidade que ele nasce semelhante ao adulto já, tá certo? Quem são os peixes cartilaginosos, também chamado de condricte? As raias e os tubarões. E aí tem essas características. Então, a reprodução dos anfíbios. Falando dos anfíbios, são primeiros cordados, ou seja, aqueles que possuem notocorda formada, a fazer transição da vida aquática para a terrestre. O que é isso? Então, os peixes dependem muito da água. Já os anfíbios, eles dependem, mas não tanto assim. Depende, ele começa a transição, a partida da água para a terra, tá certo? E aí, uma informação importante, que ele vai precisar da água apenas aí para se reproduzir, tá certo? No caso dos anuros, que são sapo, rãs, pererecas, eles precisam da água para a reprodução, porque a fecundação também vai ser uma fecundação externa. Ápodes e urodelos, que já são as salamandras, por exemplo, também dos anfíbios, já tem fecundação interna, ou seja, não vai precisar ali da água para lançar as suas células. Ela vai ter a fecundação através de órgãos como a cloaca, que é a estrutura do sistema excretor e também do sistema reprodutor. A reprodução dos répteis são totalmente, agora sim, os répteis para reproduzir são completamente independentes da água. Também são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Fecundação interna, ou seja, a fecundação, a união das células sexuais vai acontecer dentro do organismo daquela espécie do réptil ali. Geralmente, a maioria, né, são ovíparos. Tem algumas serpentes que são vivíparas. Então, são ovíparos ou ovovivíparas. E possui desenvolvimento direto. Ou seja, o que é esse desenvolvimento? Olha lá na nossa aula passada. Desenvolvimento direto é aquela que o filhote já nasce com a cara do pai ou da mãe, tá certo? É a mesma formação ali. Não tem nenhum processo de uma larva que seja. No caso dos anfíbios, tem o girino, né? Que não nasce parecido com o pai ou com a mãe, certo? Mas os répteis, sim, já nasce ali uma pequena tartaruguinha, já nasce um pequeno jacarezinho, certo? Já nasce ali com as estruturas semelhantes com o do pai e da mãe. As aves, ovíparos, certo? Põem ovos, são dioicos, ou seja, sexo separado, possuem fecundação interna, então existe aquela forma ali, né? E aí eles têm o que a gente chama de anexo embrionário. Olha só, anexos embrionários são órgãos dentro do... São estruturas dentro do ovo que servem como reserva de nutrição que vai ajudar no desenvolvimento do embrião, como o âmnion, tá aqui ele, ó, o âmnion, o córeo e o alantoide. São estruturas, são anexos embrionários que vão ajudar no desenvolvimento do embrião. E o bastante interessante da reprodução das aves é que eles têm rituais para acasalamento, tem uma forma de conquista ali. E os mamíferos, que são dioicos também, ou seja, sexos separados, possuem fecundação interna, e a grande maioria são vivíparos, ou seja, o desenvolvimento não acontece dentro de ovos, podendo ter o caso de ovíparos, como é o caso do ornitorrinco, esse animalzinho aqui do canto da tela que vocês estão vendo, tá certo? Que ele põe ovos, nasce dos ovos, e aí depois vai se alimentar através, mas já que põe ovos, por que é considerado mamífero? Porque mamam, tá certo? Depois vão se alimentar aí através das glândulas mamárias, certo? Então, reprodução sexual, nossa aula de hoje, dos vertebrados. E vamos lá, tem atividadezinha no livro para a gente responder. Manda aí para a gente interagir.